Oi, gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo, mais um react, vamos reagir. Mais uma brasileira que teve mais um problema com a American Airlines. Nós já temos um vídeo disso, com a American Airlines também. E mais um problema, mais uma brasileira. Meu Deus do céu, o que é que está a acontecer com esta companhia aérea? Eu acho que o último vídeo que eu fiz sobre isto já era American Airlines é preconceituosa com brasileiros, era alguma coisa assim. E é que voltou a acontecer a mesma coisa. E vamos ver se a brasileira está certa ou a companhia aérea. Já agora, parece que eu cortei o cabelo, porque está aqui pechico. Mas ao resto do cabelão, vrau, que eu tenho que o cortar, que já está demais também. Enfim, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas aquelas coisas que vocês estão aqui fartos de saber. E vamos lá para mais um react. Vamos ver de que lado é que estamos. Passamos paninho para a brasileiríssima ou não? Vamos ficar do lado da companhia aérea? Não sei. Mas eu vi vídeos no TikTok. Foi um barraco, menina! Não foi pequeno, não. Mas já o outro também não foi. Vocês lembram-se? Polícia, uma maior confusão, segurança do aeroporto, tudo a agarrar o homem, a mulher tacou um café. Ai, meu Deus. E este é nesse nível também, galera. É isto que eu amo, é isto que eu amo. Acreditem ou não, mais um bafafá envolvendo American Airlines. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna, que a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e dá dicas de tudo que a gente acha que pode agregar na vida do nosso público. Então, quando acontece bafafá desse, envolvendo companhia aérea, envolvendo passageiros, a gente, como passageira, tem aí essa visão de vários embarques em várias companhias aéreas pelo mundo, umas experiências boas, outras nem tanto, e a gente já fez um vídeo aqui recente falando sobre uma briga que deu entre passageiros brasileiros e American Airlines odeia brasileiros. Eu reagi a esse vídeo. Não foi há tanto tempo. Porque tem muito dessa questão também, gente. Dependendo do país que você tá e a nacionalidade que você é, certas coisas podem ser diferentes no tratamento. Mas eu já disse pra vocês que nem sempre o cliente tem razão também. Tem muita gente perturbada pelo mundo, tanto funcionário quanto passageiro, e a gente vai falar sobre essa história que tomou a internet nessa última semana. Toda vez que acontece um caso desse tipo, as pessoas logo já me mandam por direct, pedem pra eu comentar, então a gente vai fazer isso aqui no vídeo. E passar informações importantes também que acho que não todo mundo sabe e eu acho bastante relevante para a gente entender o contexto de toda essa história. Uma passageira brasileira que estava na classe executiva de um voo da American Airlines e fazia rota de São Paulo para Nova York foi contida após tentar invadir a cabine do piloto nessa última quinta-feira, dia 24 de abril. Qual era a situação, gente? Falaram que o voo estava atrasado, as pessoas estavam dentro já do avião, mas ele não ia nem para frente nem para trás. Algumas pessoas falaram que já estava indo para 2 horas de espera e ninguém sabia o que estava acontecendo. Só que isso tudo, muito importante saber, é um caso recente que viralizou, não todas as informações foram confirmadas, diferente do caso do casal que a gente falou mais recente. As partes envolvidas não deram as versões delas, então é importante vocês saberem que tem pouca informação sobre esse caso. Mas com o que eu achei na internet deu pra fazer o roteiro, então é isso que a gente sabe, não com precisão quantas horas, quanto tempo as pessoas estavam dentro do voo, mas que sim, elas estavam esperando. E eu ficaria 2 horas à espera dentro do avião, o que é que eu iria fazer? Medicamento e, dormir. Para passar bem o tempo, ver um filme, ver uma série, ler o meu livro. O que é que a brasileira faz? Vai à cabine do piloto e diz: E aí? E aí? Não vai arrancar não? E aí? Eu amo, mas nunca me aconteceu de ver algo assim por perto, porque eu tenho crises de ansiedade e de pânico. Eu ia passar mal se eu visse ao vivo, mas aqui no conforto da minha casa, no conforto da minha cadeira, aqui no meu computador, à noite antes de dormir, eu adoro ver estes casos, estas polémicas. Fico assim, a comer pipoca. Há algum tempo e o voo estava atrasado. Essa senhora que estava assim na classe executiva, ou seja, onde os assentos são melhores, tem mais espaço, dá para você dar uma cochilada melhor do que o povo da econômica. Ela ficou, falaram que irritada, pode ser que ela tenha ficado curiosa ou impaciente, enfim, a gente não estava lá, não viu também a filmagem toda desde o início da confusão, mas ela se levanta e ela vai até a cabine do piloto para saber o que estava acontecendo e por que esse voo estava atrasado. E é aí que a gente tem esse vídeo que rolou na internet de uma situação completamente bizarra. Eu falaria com a hospedeira de bordo. Eu não falaria com ninguém. A ser sincera, não falaria com ninguém. Mas se fosse para falar com alguém, eu falaria com a hospedeira de bordo. Que vocês não chamam de hospedeira de bordo. No Brasil vocês chamam de aeromoça. Acho que é isso. Eu nunca falaria com o piloto.
Com o piloto? Tá maluca? Não se fala com o piloto. Ei! Ela invadiu a cabine. Não faz isso! Ela invadiu a cabine. Não faz isso! Não pode invadir a cabine. Não faz isso! Você não tem vergonha de fazer isso? Eu te dou um chute no meio do teu saco. Eu te dou... Vocês conseguiram ouvir? Eu te dou um chute no meio do seu saco. Passado. Ai, meu Deus, tô nervosa. Caio! Você não tem vergonha? Sem bagunça! Sem bagunça. Então Não, para! Para você também de falar! eu fui perguntar porque... Chega! Porque, filho, Chega! você não encosta. Chega, Caio! Calma! Caio! É isso. Ele dá autoridade. Ela Chega! Nojento, filho da puta, Chega! nojento! E aquela é berra, e é que os brasileiros, em todos os vídeos cá de barraco, o brasileiro berra muito. Fala muito alto, é tudo no grito. Rá! Você não pode encostar a mão em mim! Não pode encostar a mão em mim! Você não sabe com quem você tá falando, você vai se fuder! Vai, por favor! Ela só foi perguntar por que tá atrasado. Esse cara Eu tá fui louco. perguntar por que tá atrasado esse viado! Me pôs pra fora! Ai, chamou de viado, já me irritou. Viado não é insulto, ó, sua anta. Senhora, Passado. O que as pessoas falaram sobre a situação? O piloto estava saindo da cabine provavelmente para ir ao banheiro e quando isso acontece, os comissários ficam ali na porta da cabine para fazer essa troca. Então eles estavam ali na entrada da cabine, o piloto saindo e nesse momento ele é abordado pela senhora. Só que esse trânsito de cabine, gente, ele é bem complexo e na verdade existem várias regras que os comissários, o piloto e os passageiros têm que seguir para garantir a segurança de todos dentro do avião. Primeiro que só de você pensar num voo, para mim já parece muito complexo mesmo. Além de ser uma grande responsabilidade, são muitas pessoas envolvidas, tem todas as questões de malas e burocracia, enfim. Embarcar num voo, até para o passageiro já é complicado, imagina para quem vai fazer aquele voo levantar e ainda cuidar de todo mundo lá dentro. A partir do momento que se fecharam as portas da aeronave, o comandante passa a ser a autoridade máxima ali. E quando ocorre alguma coisa, enquanto as portas estão fechadas, todas as orientações são passadas pelo comandante. No momento que a porta abre e os agentes da Polícia Federal adentram a aeronave, nesse momento a jurisdição passa para a autoridade da Polícia Federal. Mas enquanto a porta está fechada, a autoridade é do comandante da aeronave. Mas a real aqui é principalmente relacionada ao 11 de setembro, que foi quando aconteceu o ataque contra os Estados Unidos, que acabou derrubando as Torres Gêmeas. Depois dessa tragédia, as regras mundiais da aviação mudaram e muito. E para quem não sabe, E com razão. Estamos todos de acordo. Eu sei que há pessoas que não gostam de regras, que não gostam de leis, que não gostam dessas coisas, mas eu acho sempre que se hoje há uma lei, se hoje há uma regra, se hoje há um protocolo a seguir, é porque houve um erro no passado que hoje em dia se tenta evitar. Entendem o meu ponto? Eu amo regras. Ai, eu sou essa chata, eu sei. Ai, porque é europeia, porque é chata, porque é muito séria, porque é muito sisuda. Eu amo regras, eu amo leis, eu gosto que se cumpra tudo direitinho. Se é assim, não é assado, não é de outra maneira, não é para dar um jeitinho. Eu amo regras. Galera, eu amo regras. E o 11 de setembro, pelo amor de Deus. 4 aviões foram sequestrados nesse ato terrorista, sendo que foram só de 2 companhias aéreas americanas. E a American Airlines foi uma delas. 2 aviões deles foram sequestrados. Não sabia disso. Os terroristas invadiram as cabines, tomaram conta do avião e depois todo mundo já sabe o que aconteceu. Por isso, uma das mudanças principais foi o reforço da porta da cabine dos pilotos, que agora é a prova de balas e tem um acesso restrito. A entrada só pode ser feita por pessoas autorizadas e o procedimento é rigoroso. Só que o que acontece, gente? Sempre que acontece um acidente na aviação, as regras elas são aprimoradas para garantir uma segurança ainda maior. Então, antes de 11 de setembro, as coisas funcionavam de um jeito e depois de 11 de setembro as coisas começaram a funcionar de outra forma. Até que chega 2015. Um voo que saía da Espanha com destino à Alemanha caiu nos Alpes franceses e por quê? O copiloto Andreas Lubitz, que sofria de distúrbios psicológicos graves, esperou o comandante sair da cabine, provavelmente também para ir ao banheiro, e se trancou dentro da cabine usando o sistema de travamento interno que foi permitido desde o 11 de setembro. Ou seja, uma coisa que foi criada no 11 de setembro acabou possibilitando aí
essa tragédia, quando ele trancou a cabine não poderia ser aberta pelo lado de fora mais, e sim só pelo lado de dentro. O piloto saiu e o copiloto tomou conta do avião. O comandante tentou retornar, bateu na porta, não teve resposta, ele tentou arrombar a porta, mas, de novo, a porta blindada, justamente para evitar sequestros. E o copiloto propositalmente começou a descer o avião e acabou colidindo com os Alpes franceses e deixou aí 150 vítimas. Então, sim, gente, o cara quis tirar a própria vida e com isso ele levou todo mundo que estava no voo com ele. Esse foi um exemplo trágico de como uma medida de segurança que foi criada justamente para evitar ataque terrorista acabou sendo usada de outra forma, levantando aí a necessidade de protocolos mais equilibrados e que funcionassem em diferentes situações como essa, por exemplo. E como eu disse, depois de um acidente, eles começam a analisar e criam novas regras. Então, depois desse acidente de 2015, foi criada a regra dos 2 na cabine. E essa regra é exigida em muitos países, inclusive pelos Estados Unidos. Ai, adoro estes factos e estas curiosidades. Vocês não iriam adorar que no YouTube existissem mais pessoas de diferentes ramos a explicar-nos coisas? Por exemplo, pilotos, aeromoças, dentistas, tudo, engenheiros, arquitetos, que houvesse mais variedade e que nos explicassem coisas e factos e curiosidades sobre as suas carreiras, sobre as suas profissões, coisas que as outras pessoas não sabem. Eu adoro essas coisas. Funciona. Hoje em dia é obrigatório que 2 pessoas estejam na cabine ao mesmo tempo. Então, se o piloto quiser sair ou o copiloto precisar, eles não podem ficar sozinhos na cabine e um comissário entra temporariamente. Bom, sabendo agora de todo esse contexto, a gente está falando da American Airlines, que é uma empresa que tem um histórico com o 11 de setembro. E eu tenho certeza que isso até hoje impacta nas decisões deles, não só pelas regras, mas por eles terem sido realmente um alvo dos terroristas. E a American Airlines também tem um histórico do uso de força de funcionários contra passageiros. Então são 2 coisas pra gente considerar. Alguém me explica por que essa senhora achou de bom tom sair do assento dela e ir lá falar com o piloto pra perguntar por que o voo estava atrasado? Se você perceber, no começo... Mas eu ainda tenho um outro questionamento, que é: o que é que tu vais fazer com essa informação? Porque, eu quero saber o porquê está atrasado. Para quê? O que é que vai mudar naquilo que tu vais fazer? Imagina, tu vais lá e perguntas: olha, porquê que está atrasado? E o piloto até te responde: olha, está atrasado porque... o céu, não sei o que mais. Porque neste momento ainda não conseguimos estabelecer comunicação, então não sei o que mais. Olha, porque houve um atraso, não sei o que. E o que é que vai mudar na tua vida? O que é que vais fazer? Tendo essa informação, vai mudar o quê? Para que é que vais lá perguntar? Não vais fazer nada. Tu não és o piloto. Tu não vais arrancar com o avião. Então para quê? Para quê? A minha pergunta ainda é mais atrás. O que é que... para quê? Não entendo. Eu não entendo. No começo do vídeo, você já vê ela xingando, perguntando se ele não tinha vergonha não. E ela tá falando com o piloto que tava dentro da cabine. Os comissários estavam meio que de lado, assim. Eles estão falando em inglês pra ela sair dali, falam mais de uma vez. E ela continua ali no meio. E aí o momento que ela cai no chão é quando o comissário vem por trás, puxa ela cai e ele vai com a mão direto no pescoço dela. Eu assisti esse vídeo várias vezes, no começo eu tinha achado que ele deve ter puxado, ela desequilibrou e caiu. Mas depois que você assiste e vê a continuação de tudo, você percebe que foi proposital mesmo, ele deu ali um golpe ninja nela. O nome desse comissário, supostamente, aí a gente acredita assistindo pelo vídeo, é Caio. E como a gente sabe disso? Enquanto tá tudo acontecendo, o passageiro do assento 1D, ele fica nervoso, acho que ele tenta intervir ali e ele começa a gritar: Caio, para de fazer isso, não faz isso, enfim. Só que daí ele levanta, você vê que o cara tá à vontade, descalço, com uma bermuda lá. E pra deixar tudo mais cômico e trágico, o comissário, com a mão no pescoço da mulher, meio enforcando ela, sei lá, olha pra ele e responde do jeito mais cordial possível: ela tava invadindo a cabine, ela tava tentando entrar na cabine. Tipo, eu não sei se eles não têm protocolos de como imobilizar a pessoa e não sei o quê. Eu não vou saber dizer se a pessoa está a fazer certo ou não. Mas eu acho que, ainda por causa de tudo isto que ela explicou do 11 de setembro ou assim, é assim: para essa mulher, põe umas algemas, imobiliza essa mulher, agarra essa mulher, enrola a mulher numa corda, coleta de forças. pra mim o tom de voz dele não combinou com o que ele tava fazendo ali, mas enfim, ele respeitou o senhor do 1D e continuou lá macetando a mulher no chão. As pessoas me perguntaram minha opinião. Olhando esse vídeo, eu
sinceramente, acho que ela estava sim causando tumulto, estava atormentando as pessoas e não respeitou os pedidos dele de volta pro seu assento, sai daqui, aqui não é lugar para você, tá. Então ela passou ali dos limites. Só que invadir a cabine, eu não sei se é bem por aí que ela tava tentando entrar, enfim, a gente vê o piloto na porta e ela lá já tava brigando com ele, perguntando se ele não tinha vergonha. Porém, eu entendo como pode ser avaliado dessa maneira também, porque se o piloto tá falando pra ela sair, ele tá tentando fechar a porta e ela impede que isso aconteça, não sei se a palavra é invadir, mas não era pra ela estar ali, independente. Ela tava causando e sim, ela tava errada. A cena continua acontecendo, gente. Do chão, os dois vão pro banheiro, ela xinga ele, falou que vai chutar o saco dele, ele fala que ela tava invadindo a cabine. E o senhor do 1D, ele fica completamente descompensado, ele começa a gritar e gritar e gritar. Eu acredito que ele tava nervoso com a situação, mas ele tá dando ordem pra todo mundo ali, falou pro Caio parar de fazer isso, que não queria bagunça dentro do avião, e depois a mulher começa a passar em direção ao assento dela. Passou a impressão que ela achou que o senhor tava meio concordando com ela, e o senhor dá um berro na cara dela, e ela fica também desnorteada assim também, e vai pro assento dela. Aí que eu acho que passou um pouco dos limites, porque ela já tá indo pro assento dela, mesmo assim ela tá causando. O tal do Caio, ele vai atrás, empurrando e gritando e falando, vai, continua. Então assim, ele não tava com nenhum tato pra resolver, não é nem resolver, pra controlar essa mulher. Chega! Vai. Chega, Caio! Calma. Caio! Caio! É isso. Ele dá autoridade. Mas também não dá pra defender a desquerida, ela começa a gritar umas coisas bizarras como você não sabe quem eu sou, com quem que você tá falando, falou que o cara ia se fuder, e aí começa a gritar também coisas preconceituosas, no caso homofóbicas, e gente, esse é um comportamento de, não sei nem se é de rico, mas gente que tá acostumada a falar do jeito que bem entende com os outros. Não acho que isso seja coisa de rico. Acho que isso é muito coisa de... não acho que isso seja coisa de rico. Eu sei que muitas pessoas têm esse preconceito, essa estima, acham que rico é insuportável. E quanto mais rico, menos insuportável é. Da minha experiência, uma coisa minha experiência. Não é a experiência de toda a gente, mas quanto mais rico, mais educado, mais agradável de se estar. Agora, quanto mais pobre, com mais mania, mais se acha, aí são insuportáveis. Mas rico de verdade, não tem esse comportamento. Mas tu sabes quem eu sou? Um rico de verdade, nunca diria isso. Mas tu sabes quem eu sou? Nunca falaria assim, nunca agiria assim. Não. Nunca na vida, não. Não é coisa de rico, não. Isso é coisa só de um mal educado, sem noção, muita coisa. Mas rico não seria a primeira coisa que eu diria. E acha que porque na bolha dela ela é alguém ou tem dinheiro, enfim, ela pode literalmente fazer isso, de passar por cima de todas as regras, de destratar as pessoas e vai sair impune. É um tipinho, assim, nessa situação, não é que ela ficou nervosa e gritou isso, só da atitude dela antes da confusão toda de sair, achar que ela é tão boazuda, de ir lá perguntar por que o voo inteiro atrasou, sendo que, cara, você tá num voo comercial, não é um voo particular, não é seu jatinho. E, vamos falar a verdade, se o voo estava atrasado, algum motivo tem pra ele não estar no ar, né? Seja questão de segurança, seja questão lá de logística, alguma coisa aconteceu. Isso aí todo passageiro tem que saber. Então, tu achas que a empresa ganha alguma coisa com ter um atraso? Em deixar todos os clientes insatisfeitos? Atrasar a agenda deles? Mas tu achas que a empresa quer isso? Achas que a empresa ficou, yay, mais um voo que atrasou, que bom, atraso 5 horas, maravilhoso, fantástico, conseguimos irritar imensos passageiros hoje, fantástico, mais um dia incrível. Eu não sei o que é que vai na cabeça desta gente. É pensar um minuto. Então, quando ela tem essa atitude de levantar e ela perguntar e depois gritar coisas preconceituosas e bater no peito pra falar que ela é a maioral e que o outro vai se fuder, eu não curto muito, entendeu? Acho que é um tipinho de pessoa que não... Como eu disse, não me defender, não vou colocar minha mão no fogo, não vou nada. Muita gente ficou confusa com esse vídeo, achou que o homem que tava gritando descalço era marido da mulher. Quem é Caio nessa história toda? E a leitura que eu fiz foi: o senhor do assento 1D, ele conhece esse Caio. Aí eu já não sei, gente, porque pelo jeito que ele gritava também dando ordem pra todo mundo, eu não sei se ele voa com frequência, conhece até o comissário, se ele é amigo do Caio, ou se ele trabalha pra American Airlines também, se ele é piloto, enfim. Alguma relevância esse cara tem, porque primeiro de tudo ele tá sentado na 1D. Depois ele entra no meio da confusão, mandando e desmandando em todo mundo. Uma pessoa que só tá lá de boa, igual a pessoa que tá filmando, não ia ficar berrando desse jeito, dando ordem. Ele era o que tinha mais visibilidade para o que estava a acontecer com a senhora. Eu acho que ele pode não ter gostado de ver, porque obviamente o homem tem muito mais força do que ela,
Então eu acho que ele, obviamente, sem sair ali do seu lugar, até porque não é permitido andar a fazer escarcéu, então poderia sobrar para ele. Eu acho que ele tentou tomar as medidas que dava dentro dali e eu acho que ele foi o único que se manifestou, porque eu acho que ele era o que tinha mais visibilidade para ver o Caio, supostamente o Caio, a mandar a mulher para o chão e a imobilizá-la e a pôr então a mão no pescoço e todas essas coisas que ele estava a fazer. Eu acho que ele foi o que mais ficou perturbado porque ele viu tudo. E aquilo deve ser perturbador de ver. Eu não iria ficar bem. Eu não iria gritar, não iria ter essa atitude porque não é de mim. Mas eu acredito que se o meu pai ou algo assim visse uma mulher a ser atirada para o chão e com um homem muito mais forte ali em cima da mulher, o meu pai também iria ficar incomodado com isso. Não sei que atitude é que ele iria ter, mas sei que ele também não iria ficar calmo e tranquilo no seu voo. Por mais... Tipo, não dá para ficar... vês isto tudo e ficas, de boas. Isso é impossível. Eu acho que ele realmente ficou nervoso, foi contra lá o fato da mulher ter caído no chão, mas pelas atitudes dele lá, eu acho que ele é alguém. Não sei se rico, conhecido, envolvido, ou se só viaja bastante e reconhece as pessoas, mas esse cara da Ondê não estava junto. Eles têm sempre o nome. A hospedeira de bordo tem sempre o nome aqui, então ele só deve ter visto. Normalmente, quando a pessoa, sei lá, eles servem, então eles perguntam, vai querer beber alguma coisa, quer comer alguma coisa. Principalmente quando há um atraso, muitas das vezes os hospedeiros de bordo, para que não fique chato, eles vêm e perguntam, vai querer alguma coisa, não sei o quê. Então tu podes ler o nome para tratar a pessoa pelo nome. Assim, quando precisares de alguma coisa, tu chamas a pessoa pelo nome, para não ter que aquela, moço, ou moça, ou não sei o quê. Que é sempre chato essas situações, tratas a pessoa pelo nome. Então, saberes o nome do garçom ou saber o nome do hospedeiro de bordo ou assim, não acho que seja... ele é piloto também, ele trabalha para a companhia aérea. Nada a ver. Não acho. Com a senhora, tanto é que ele berra pra ela também, mandou calar a boca, falar que ela tava atrapalhando todo mundo mesmo. Só que ele sim tava acompanhado, com uma pessoa do lado. A senhora também tava acompanhada, acredito que do marido dela, que ele também aparece no vídeo do nada. O que eu acho que aconteceu é que ele deu a volta... Entendeu? Ele saiu do assento dele, deu a volta, porque daí ele aparece também, tentando levá-la pro assento. Resumo da ópera, os 4 tiveram que descer do avião, depois desse bafafá todo. Por isso que eu falei, eu não sei se o cara da Ondê era tão envolvido assim, de tipo, trabalhar lá e ser o fodão e tal, porque ele também teve que descer do voo. Eu acho que ele só conhecia o Caio, mas vai saber, quando a gente tiver mais informações, a gente descobre que relação é essa, quem que é esse homem. E também descobre quem que é essa mulher, né? Porque ela bateu no peito lá pra falar que ela era a boazuda, que ia ver só, ameaçou o cara, e até agora ninguém sabe quem ela é. American Airlines deu um posicionamento e disse que, de fato, o voo 950, ele teve que retornar pro portão antes da partida por causa de um problema de segurança a bordo, ou seja, o bafafá, o caos lá da classe executiva, do povo rico lá, tava causando, fazendo barraco. E eles falaram, né, que a segurança e a proteção dos clientes é a coisa principal pra eles e que eles não admitem esse tipo de comportamento, enfim, deram lá o parecer deles, mas não falaram muitos detalhes também. E aí, o que aconteceu? O voo atrasou mais de 3 horas. Aí pensa, você tava putinha porque o seu voo atrasou. Aí você atrapalhou a vida de todo mundo também com o seu piti. Como que resolveu? O que eu fico mais puta é, essa senhora, ela tava num dos melhores assentos do voo. Então, cara, qual era a dificuldade de pegar, deitar, esticar as perninhas, tomar um remédio para dormir e Não entendo. Medinho, tomar um vinho, sei lá, fazer alguma coisa. E dormir, e esperar, e entender que tudo isso é procedimento. Gente, não tem como você querer tirar o avião do chão só porque você quer, só porque as pessoas não te falam não sei o que é, gente. Mas assim, mas é que eu tenho conexão no outro, foda-se. Viajar de avião é isso, gente. É uma burocracia enorme. Inclusive, gera até ansiedade quando você vai passar na segurança. Os voos atrasam sim, isso aí é normal. Extravia sua mala. É um processo super complicado. Também não é um ônibus pra você falar, eu vou falar lá com o piloto. Gente, que é isso? Eu acho que eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu vi o piloto do voo. Vi algumas vezes embarcando, mas você não tem acesso a ele desse jeito. Então eu não sei se é um ego do tamanho do mundo, achar que realmente que tem um rei na barriga, ou uma ignorância absurda você achar que você vai entrar lá na cabine, passar por cima de todos os protocolos e bater um papo lá com o piloto. No final das contas, nem pra Nova York eles foram. Sabe quem que é o mais normal dessa história toda, gente? O comissário gringo. Ele sim tá lá tentando apaziguar, coitado, tentando entender a situação, e eu até pensei que poderia ser pelo fato de ele não falar português. Mas eu tenho uma outra visão também e eu já vou falar pra vocês. O
com base nesse vídeo que a gente assistiu, já que a gente não tem as versões das pessoas envolvidas ainda. Então tudo que eu tô falando aqui é supostamente, pelo que a gente viu de segundinhos de vídeo ali. Eu achei a mulher uma sem noção. O senhor descalço, eu achei ele bem descontrolado. Só que também eu vejo um ladinho positivo ali que ele tentou intervir numa situação de agressão, querendo ou não. Ele não foi omisso, só que daí ele se perdeu lá, começou a gritar e deixou as pessoas mais nervosas ainda. Talvez... Então, eu vejo como realmente ele não quis que a mulher fosse agredida ou sei lá o quê. Só que ele também tem que ver que ele estava a desrespeitar a autoridade. Porque a autoridade naquele voo não é ele. E a senhora, ao desrespeitar a autoridade faz com ela aquilo que a autoridade entender. Porque ela estava a perturbar e... Por causa dessas questões, agora que sabemos dela tentar entrar na cabine ou assim, disso poderia ser considerado quase um atentado, quase sei lá o quê, uma violação do protocolo, violação das regras, tudo e mais alguma coisa, das pessoas, do piloto, mais as outras pessoas que estavam lá a trabalhar, de dizerem para ela voltar para o lugar várias vezes e ela não ir. Eles fizeram o protocolo deles, das regras internas que eles têm, e eles seguiram as coisas deles. Então, tu também não te podes virar para um polícia, não te podes virar para um bombeiro, não te podes virar para uma figura de autoridade e querer dizer como é que ele deve fazer ou não o seu trabalho, entrar em pânico e fazer maluquices. A verdade é que não gostas do que estás a ver, tomas o medicamento e dormes e não vês mais. Tudo se resolveria com um medicamentozinho para acalmar, um medicamentozinho para dormir e um champanhezinho, um espumantezinho. Se fosse melhor ele ficar quieto, não sei, sinceramente, porque você ser omisso também... Sei lá, você viu uma mulher caída no chão, outra enforcando e você Mas é omisso à polícia, à entidade máxima. Eu acho que tem que ser omisso. conhece a pessoa ainda. Eu acho que ele fez certo de tentar falar, ou tentar acalmar, mas ele não acalmou ninguém. Caio, o tal do Caio aí, tem uma linha tênue, eu acho, entre você tá fazendo o seu trabalho e realmente deve ser um inferno você lidar com essas pessoas aí que são sem noção, acho que por ter dinheiro tá acima de todo mundo. Mas, gente, quando eu vejo ele derrubando ela, pelas costas ele puxa, e depois ele vai com a mão direto no pescoço dela e ele fala normalzinho lá com o outro cara, eu questiono de verdade se ele estava fazendo o trabalho dele ou se ele exagerou, passou do ponto ali. Você pode falar, não, mas é o procedimento, é segurança, não sei o que, tal. A atuação principal de um comissário de bordo é na área de segurança, para manter a segurança da aeronave. Então, sim, nessa nossa unidade curricular de gerenciamento de cabine e gestão de crise, nós temos, sim, técnicas de imobilização em que as pessoas aprendem como fazer a imobilização de uma pessoa, vamos dizer assim, com o menor impacto físico, para que evite se machucar a pessoa, mas que, por outro lado, também ela seja imobilizada para que não cause risco à segurança da aeronave e também para os outros passageiros que estão ali ao lado dela. Só que aí a gente vê justamente o comissário gringo. Eu acho que se o procedimento fosse esse, o gringo ele entraria no meio também, ia ajudar a imobilizar a senhora. Parece, na verdade, que ele é o único que tenta apaziguar. Ele fica assim, não encostou em ninguém, tenta separar a briga ali. Ele é calmo. Mas estava-se a ver que não era muito efetivo com essa senhora falar. Não era efetivo conversar, dialogar com ela, porque eles tentaram várias vezes, disseram vai para o lugar e não resolveu. Então eu entendo quando então, olha, vamos agarrar esta mulher, já não sei o que mais fazer com ela, porque ela não entende, então eu também entendo. Acho que às vezes, com algumas pessoas, não dá para estar nessa coisa passiva. Sim, ele não fica empurrando a mulher pelo corredor. Tudo que o comissário aí, o suposto Caio, fez, o gringo não fez. Então, será que é tão padrão assim? Será que esse é o procedimento depois do 11 de setembro? Ou Acredito que sim, porque um só dá conta do recado, para que é que estariam os dois? será que foi literalmente uma decisão desse comissário específico? Porque eu até pensei em dado momento, né? Se ele não tá entrando no meio da confusão, vai ver que é porque ele não tá entendendo o idioma e tá assustado. Mas, ao mesmo tempo, pensa, se você tem esse treinamento de que pode ser um ataque terrorista, a pessoa tentar invadir a cabine, e você não tá nem entendendo o idioma, e tá todo mundo berrando, num procedimento de segurança para você conter toda essa situação, você vai, inclusive, fazer mais do que só apaziguar. Vai que é um perigo, vai que é uma ameaça. Então, eu achei que ele ficou bem tranquilo ali na situação, e talvez o Caio poderia ter resolvido as coisas de outra forma. Minha conclusão... Que outra forma? O que é que propões? Pergunta. O que é que tu farias? Falar não resulta. O que é que tu farias? Punhas de castigo, punhas no cantinho a refletir contra a parede, diz-me o que é que tu farias? Eu iria pegar num pau e estava na cabeça da mulher e estava resolvido.
O vídeo tem muitas camadas e a gente tá falando aí de uma companhia aérea que já tem um histórico meio torto, com abuso de poder, com uso de força desproporcional. Existe também aquela cultura que eu já falei pra vocês dos comissários que acham que eles são a própria Polícia Federal. Isso existe, sim, bastante em várias companhias aéreas. Mas nesse caso, a mulher, vamos dizer que ela procurou. Se ela tivesse ficado sentadinha no lugarzinho dela, muito provavelmente nada teria acontecido. Ela teria chegado lá em Nova York e curtido a viagem dela. Pra mim, me passa aquele tipo de gente que dá pitaco em tudo, manda e desmanda nos outros, não é contrariada, as pessoas estão acostumadas a acatar o que ela fala, e isso aí foi a receita pra toda essa desgraça. Aí você pode estar pensando, mas ué, você não fez o vídeo lá do casal de Miami, que eles também estavam exaltados, xingando e apanharam e tudo, e falou que tava do lado do casal e não da companhia aérea? Qual que é a diferença desse caso pro outro? E eu também refleti sobre isso, pra mim a diferença é muito clara. No caso do casal de Miami, eles chegaram no horário certo, eles estavam com a passagem, estavam com assento, e aí a mulher do embarque falou pra eles que eles não poderiam sentar naquele assento específico porque eles não tinham inglês fluente. Isso aí não é regra, a fluência não é regra. Inclusive, muitos voos que eu peguei, eles só perguntam quando você tá no assento e a pessoa respondendo yes, você vai, entendeu? Não é tipo a maior medida de segurança possível. E eu achei sim que a culpa foi muito maior pro lado da companhia aérea, pelo tratamento da mulher de não saber resolver, era só ter trocado ele de assento. Então eu não acho que o casal causou toda a confusão. O erro pra mim foi da companhia aérea e eles tiveram uma reação, que pode não ter sido das melhores, também terminou em agressão, mas eles não foram a causa da confusão. Nesse caso específico agora dessa senhora, eu acho que a culpa foi sim da passageira e todo o resto que aconteceu foi consequência. Então, pra mim, a raiz é essa. Quem começou? Mas os dois casos têm algo em comum pra mim, eu acho que poderia ter sido resolvido de outra forma. Porque nesse... Mas isso aí é a tua opinião e vale o que vale. A companhia aérea não vai mudar as suas regras ou as suas leis pela nossa opinião. É preciso algo mais sério, algo mais profundo do que isso, do que a nossa opinião. Enfim, o que é que vocês acharam desta pataquada toda esta palhaçada? O que é que vocês fariam? Assim, sem seguir regras, sem saber dos protocolos, assim, pitaco. Vamos aqui, pitaco. O que é que vocês fariam? Um soco na mulher, dar com um pau na mulher, mandar a mulher para fora do avião? O que é que vocês fariam? Simplesmente continuariam a tentar falar com ela calmamente, a dizer, por favor, vá para o seu lugar, por favor, sente-se, vamos manter a calma, por favor, sente-se. Muito calmamente. Digam-me o que é que vocês fariam nesta situação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!